Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Hoje, quando nós chegamos, havia a ala da esquerda totalmente ocupada e a ala direita vazia. De repente, os irmãos começaram a chegar. Que bom, né, que a gente pode se achegar na casa do Senhor e escolher o lugar para ouvir a sua palavra. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Orando. Pai amado, nós louvamos o Senhor e somos gratos porque o Senhor é bom. Maravilhoso dia o Senhor nos destes com o sol brilhando, o que nos anima, Pai, a estarmos na sua presença. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado com cada família aqui representada. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida e abundância. Esteja conosco, Pai, nesse período de estudo, que nós possamos aprender um pouco mais na caminhada contigo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos estudando pessoas como nós. A Bíblia é um livro que trata de um só assunto, qual seja a relação do Criador com a criatura, de Deus conosco, seus filhos, com aquele com quem Ele criou. Nós vemos que as pessoas que estão na Bíblia, os heróis da fé e os nomes que surgem na Bíblia são pessoas normais, pessoas comuns, sujeitas a fraquezas, que têm personalidade, que têm dificuldades, que fraquejam e que lutam. São pessoas como nós. Pessoas que têm necessidades, pessoas que têm qualidades e pessoas que dependem de Deus. Nós vamos hoje falar de um personagem que tem um nome bastante conhecido, Caleb. Caleb, espia perseverante. Vocês devem lembrar a história de Caleb. O povo de Deus estava em trânsito, saíram do Egito, foram libertos do Egito e estavam a caminho da terra prometida. A terra prometida chamava-se, alguém lembra? Canaã. Tem até uma musiquinha que diz: caminhando eu vou para Canaã. Quantas pessoas eram mais ou menos? Vocês têm ideia de quanto que era o povo? Quando você olha para a Bíblia, talvez você tenha uma visão limitada, como eu tinha. Eu achava que o povo era um povinho, era um punhado de gente. Quantas pessoas vocês acham que viajavam para Canaã? Que saíram do Egito, libertos do poderio de Faraó e foram para Canaã, estavam viajando para Canaã, mais ou menos. Oi? 40 mil, quem arrisca um pouco? Oi? 3 milhões, por aí. A Bíblia diz que eram 2 milhões ou 2 milhões de pessoas. Então não era um povinho, eram 2 milhões de indivíduos caminhando para Canaã sob a liderança de Moisés. E eles estavam próximos da terra prometida. E o povo é povo. O povo estava insatisfeito, estava entediado daquela situação. Imagine, minha gente, caminhando, 2 milhões de pessoas caminhando no sol do deserto, no frio da noite, e nada de chegar à terra prometida. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a murmurar. Quer dizer, mas que raio de viagem é essa que nunca termina? Antes nós tivéssemos ficado no Egito, lá pelo menos nós tínhamos pepinos, e nós estávamos tranquilos, de pepino nós estamos cheios, e os caras queriam voltar para os pepinos. Lá pelo menos nós tínhamos onde dormir,
O que esse Moisés está fazendo com a gente que está levando para lá e nós nunca chegamos? Moisés pacientemente chamou 12 representantes, 12 pessoas para irem espiar a terra prometida. Eles estavam ali, ali. Vocês sabem a distância de onde o povo estava, para onde o povo deveria chegar? A Bíblia diz que aproximadamente, assim seria, uns 120 quilômetros. Era pertinho, era que nem ir para São Mateus do Sul. E ele então mandou os espias para lá. Na Bíblia fala em estádios, mas traduzindo 120 quilômetros, mais ou menos. E eles chegaram lá e viram 12 representantes. Então ele pegou, se fosse na igreja, ele pegou um representante do Ministério do Louvor, um da família, mandou 12 amostras do povo. E lá eram 12 tribos. E mandou Josué e Calebe. Chegaram lá, a terra era fantástica. Emanava leite e mel, comida à vontade. Para vocês terem ideia, o cacho de uva maior que você viu, que tamanho que era, Thalita? Você já viu um cacho de uva grande? É Isabelle? Ih, errei o nome. Mas é Isabelle. Por isso que ela disse não. Um cacho de uva maior, qual que você viu? Assim? Assim? Já vi um cacho de uva desse tamanho. Lá, o cacho de uva era desse tamanho. Era grande assim, que eles tinham que carregar com um travessão. Então, levaram uma amostra, levaram o cacho de uva, colocaram um travessão, 2 homens levaram o cacho de uva. E romãs e tal, a terra era muito boa. Em consequência, além disso, tinha uns homens que eram grandes. Né? Se você acha que eu sou grande, aqueles homens eram assim, ou quem sabe um pouco maior. Então Josué e Calebe olharam para eles assim, e todos os espias olharam desse jeito. Chegando, e voltaram, então fizeram o relatório. O povo reunido, Moisés ali, eles disseram: a terra é boa. Tanto os 10 espias das 10 tribos, quanto Josué e Calebe concordaram nisso. A terra é boa, mana leite e mel. A diferença vem agora. Josué e Calebe disseram assim: eia, pois, a possuamos, vamos lá e tomemos essa terra que Deus nos prometeu. E os outros disseram: espera, tem um problema. Os caras que estão lá são enormes, são gigantes, e vão nos destruir, vão nos amassar como gafanhotos, porque nós não somos nada diante deles, nós somos fraquinhos. Qual a diferença entre um e outro? Os das 10 tribos confiaram somente naquilo que viam, naquilo que estava à vista deles. Olharam os homens grandes, já ficaram com medo, tremeram de medo. Josué e Calebe olharam para eles, mas olharam da perspectiva de servo de Deus. Nós estamos sob a proteção de Deus, e a promessa de Deus é que essa terra é nossa. Esses homens estão lá, mas a terra é nossa, nos foi dada por Deus, então vamos lá, porque não tem nada maior do que o poder de Deus. Se Deus nos deu, Deus nos fará possuir. Não importa o tamanho dos homens, Deus é comigo. O que nós podemos aprender com essa lição? Diante do mundo, diante das dificuldades, diante daquilo que se passa na nossa vida, nós temos que saber quem está conosco e de quem nós dependemos. Se nós olhamos para a dificuldade, para
na perspectiva humana, nós podemos fracassar e correr. Mas se nós olhamos pela perspectiva de Deus, nós vamos estar cobertos, protegidos, amparados e chegaremos à vitória. E aqui, longe de estarmos fazendo apologia ao Evangelho da prosperidade, mas somente confiança que nós temos que ter em Deus. Caleb tinha que idade nessa hora, quando eles foram fazer a visita? Quanto Caleb tinha? Mais ou menos, quem tem 40 anos aqui? Mais ou menos 40 anos. 40 anos. Caleb tinha 40 anos de idade. Era um rapazinho, assim, rapaz cheio de vigor, força. E lembra qual a distância mais ou menos que eu falei, que é da onde eles estavam para onde eles iam chegar? Eles voltaram, passaram o relatório, e o que o povo quis? O que o povo quis? O povo disse assim: eia, pois, vamos eleger um capitão e vamos voltar para o Egito, porque a terra que está ali vai nos matar, é melhor nós voltar a ser escravo do que nós irmos para a morte. E aí, o que isso aconteceu em relação a Deus e a esse povo? Deus gostou dessa atitude? Deus não gostou dessa atitude. Deus disse assim: ê povinho esse, ê povinho que não tem confiança, agora vocês vão ficar mais, nenhum dos que estão aqui vão entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Os outros adultos todos vão morrer. E para que morresse, o tempo tinha que passar. Para que Deus não aniquilou aqueles que não confiaram nele, mas fez com que o tempo, fez com que as pessoas esperassem a morte. Mesmo que eles tivessem decidido ir à terra prometida, eles ficaram andando em círculos e não saíam do lugar. E chegaram mais 45 anos. Então, Caleb e Josué, os dois eram mais ou menos da mesma faixa etária, tinham 85 anos quando entraram na terra prometida. 85 anos. Então, o Luizinho hoje tem 40. Esperou mais 45 anos para entrar. 85 anos, a irmã Elza fez 84. 85. Pena que ela não está aqui, que nós compararíamos. Com um de 40 e um de 85. A Nica é bem mais nova. Estou brincando. Mas veja, qual que foi a palavra de Josué quando ele tinha 85 anos? Ele diz assim: eu sou como um jovem, e tenho o vigor daquela época, e vou entrar na terra prometida. Ele não esmoreceu. Imagine você ficar 45 anos esperando para que alguma promessa se cumprisse na tua vida. Caleb foi perseverante. Caleb, ele foi um dos 12 espias que foi mandado. A atitude dele foi bem diferente daquilo que nós vimos. E qual é a sua atitude diante dos desafios da vida? Você confia no Senhor? Ou fica desanimado e medroso? Nós temos que olhar para Caleb e pensar que nós, muitas vezes no nosso dia a dia, nós temos situações parecidas com a dele. E nós somos desafiados a tomar uma atitude. E tem a maioria e tem a minoria. Tem a grande massa que manipula e que leva. Vocês já ouviram falar da expressão massa de manobra? Massa de manobra na guerra, nas guerras, é a massa que leva junto. Então, a massa de manobra, você está ali, você não tem como voltar, você não tem como sair daquele meio, porque você está indo.
eles estão te levando, e você pode até querer voltar, mas é muita gente que acaba te levando. Nós temos que tomar cuidado para não ser massa de manobra. O crente, o cristão, ele tem que saber em quem confia. Tem um hino que diz assim: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Como é que vai? O pessoal está afiado aí, mais ou menos. Nós temos que saber em quem nós cremos e saber que o nosso tesouro, a nossa vitória está guardada em Deus. E o povo tomou partido na maioria. É mais fácil ir com a maioria. E o que é mais fácil? Você enfrentar um desafio ou você fugir? Fugir é mais fácil, sempre. Porque quando você enfrenta alguma coisa, você tem que dedicar tempo, energia e dinheiro e a tua vida para que aquilo aconteça. Se você está diante de uma dificuldade e você tem que enfrentar, você enfrenta as consequências. Agora, fugir é mais fácil. É por isso que muitos casamentos vão até um ponto e terminam, porque fugir é mais fácil. É mais fácil eu virar as costas para esse problema e escapar dele. O povo tomou partido da maioria dos espias, lamentou e murmurou contra Moisés. Tomara tivéssemos morrido no Egito, na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Quer dizer, era melhor para eles ter morrido do que ter que enfrentar o que estava pela frente, o medo daqueles gigantes. Até que ponto o povo chegou? O povo chegou num ponto de maldizer a Deus. E pense, esse povo foi aquele que chegou na frente do Mar Vermelho e o mar se abriu. E eles passaram pelo mar enxuto, com o pé seco. Imagine você, se você estivesse numa situação onde as coisas acontecessem dessa forma sobrenatural e você tivesse uma prova do poder de Deus dessa magnitude. O mar se abrir, você passar, e quando você tivesse passado, os soldados de Faraó fossem engolidos pelas águas. Mesmo com essa demonstração de poder, o povo não cria mais em Deus, queria voltar para a escravidão do Egito, queria voltar para aquela vida que eles tinham. Vemos um contraste de um lado, a fé de Josué e Caleb em Deus, e do outro lado, a descrença do povo. A descrença de 10 fez com que 2 milhões perecessem, ficassem ali esperando. Tal era a certeza do cumprimento da promessa de Deus, que Caleb mostrou muito corajoso, enfrentando as murmurações e as ameaças da rebeldia do povo. Imagine como que Caleb e Josué ficaram no meio daquele povo. Eles eram dois que tinham uma opinião formada e que disseram assim: nós temos que ir, bater o pé, não se deixaram moldar pela massa. E o povo olhando para eles, dizendo assim: esses caras aí, o que é isso? São meio bocó, se fosse nos dias de hoje. Deus ficou tão triste com a rebeldia do povo, a ponto de dizer a Moisés que ninguém que havia saído do Egito entraria na terra prometida. Deus chamou Caleb de meu servo Caleb. Caleb não procurou seus próprios interesses, e sim procurou glorificar a Deus e servi-lo da melhor maneira possível. Você é um servo do Senhor? Um dia você vai ouvir: muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, como está escrito lá em Mateus 25, 21. Ou você é massa de manobra? Você é fiel a Deus? Você confia em Deus plenamente a ponto de dizer: minha vida está nas mãos do Senhor? Deus também reconheceu que Caleb, assim como Josué, teve um espírito bem diferente do espírito do restante do povo. Caleb confiava totalmente em Deus e em suas promessas, e não ficou desanimado com as pressões do mundo. Você confia em Deus ou deixa que os problemas tirem os seus olhos do Senhor?
Nós às vezes temos a tendência de ser levados pela massa e não confiarmos em Deus. Deus tem promessa para nossas vidas. Agora, o mundo diz que as promessas estão ligadas a bens materiais, e se você for próspero, se você estiver bem, você está bem. Mas para Deus não é isso o que importa. É também isso, mas o mais importante é a vida eterna que nós teremos com Deus. Você segue a maioria ou fica firme, seguindo o Senhor mesmo contra a maré? E aí é uma situação em que nós nos vemos confrontados pelas facilidades do mundo. Todo mundo faz, é assim mesmo. Não tem problema. Uma propinazinha não faz mal, afinal todo mundo ganha. Ou você diz assim: não, eu sou firme, eu sou fiel, isso não me pertence, eu não quero isso. A diferença na minha vida não está nesse favor que eu vou receber, mas naquilo que Deus tem reservado para mim. Caleb estava no meio do povo, sendo fiel a Deus, quando todos estavam querendo ser infiéis, e ele permaneceu firme. Quando Caleb foi espiar a terra, ele tinha 40 anos, e depois da conquista estava com 85. Estava na hora de pendurar as chuteiras. 85 anos é hora de parar. Gente, nós vemos jovens de 25, 30 anos, pendurando a chuteira, dizendo que, olha, melhor deixa, eu vou parar, não dá, não adianta lutar contra o sistema, a vida é assim mesmo. Mas o servo do Senhor não se aposenta. Nós temos que ser firmes na palavra do Senhor, naquilo que nós vivemos do Senhor a vida inteira. Caleb não estava pronto para se sentar quietinho no quintal da sua casa. Ele chegou a Josué e o lembrou que os espias, como os espias que foram com ele há tantos anos atrás, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverarei em seguir o meu Senhor. Lembrou também como Moisés havia prometido que Caleb e seus filhos teriam uma herança perpétua na terra. Sempre promessas, sempre com a promessa na cabeça. Caleb, com 85 anos, afirmou: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como a voltar. Já pensou um homem de 85 anos, o mesmo vigor e saúde que tinha aos 40? Ele era forte. Há muitas pessoas na igreja hoje, inclusive jovens, que reclamam que são cansados, estão velhas, não podem fazer mais nada para o Senhor. Lembre-se que de Isaías 40:30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Da onde que vinha o vigor de Caleb? Com 85 anos, da onde que vinha o vigor de Caleb? De Deus. Ele tinha plena convicção do que estava fazendo. Caleb, esse homem de fé, depois de uma espera paciente de 45 anos, não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade no passado. Ele ficou 45 anos esperando. E daí, se muita gente fica pensando em algo material, Caleb só queria o privilégio de continuar a lutar com o mesmo vigor que revelara em seu espírito de heroísmo religioso no passado. Ele só queria isso, continuar vigoroso, forte. Caleb demonstrou uma perseverança admirável. Várias vezes na Bíblia aparece a frase, perseverou em seguir o Senhor. Não foi fácil para ele durante a viagem no deserto. Com todas as dificuldades e as reclamações do povo, também todos que saíram do Egito com ele, menos Josué, morreram no caminho.
Imagine essa situação. 2 milhões de pessoas caminhando juntos. E as pessoas morrendo, sendo enterradas, cremadas, sei lá, deixadas para trás, e as crianças crescendo, que a nova geração que entrou na Terra Prometida, e Josué ali. Que exemplo! Certamente ele era um dos homens dos quais o mundo não era digno. Josué era homem forte e perseverante. Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus. Está em Hebreus 12, 1, 2. Josué era o homem que perseverou naquilo que fazia. A diferença entre os espias, os 10 espias, e os 2 espias, é que os primeiros desobedeceram a Deus, não creram naquilo que Deus tinha para ele, concluíram que a terra não tinha futuro, apesar de todas as evidências de que ali era um lugar bom, aonde Deus tinha prometido, apesar da promessa de Deus, eles concluíram por si mesmos que ali não tinha futuro. Demonstraram covardia baseada no medo. É melhor se esconder do que avançar. É melhor estar aqui, que aqui pelo menos ninguém vai nos pegar. Aquele gigante não vai me bater, não vai me abater. Eu fico aqui. Eles ignoraram a Deus no seu relatório. Eles falaram somente daquilo que viram. E sofriam o complexo de gafanhoto. O que é o complexo de gafanhoto? Medo de ser esmagado. Era o que aconteceu com aqueles homens. E eles colocaram isso de uma maneira tão... propagaram isso no meio do povo, que o povo acreditou neles, preferiu acreditar neles do que em Josué e em Calebe. E o que a minoria, ou seja, a minoria Josué e Calebe fez? Primeiro, obedeceram a Deus. Eles foram na missão que Deus lhe deu, de espiar a terra. Insistiram que deviam entrar e possuir a terra, porque eles tinham a promessa de Deus. Demonstraram coragem baseada no quê? No seu tamanho? Na sua força? Baseado no que eles demonstraram fé e coragem? Na fé que tinham em Deus. Nós podemos, porque Deus é conosco. Se Deus é com nós, quem será contra nós? É um ditado. Sentiram segurança tranquila em Deus e viram-se relacionados com Deus. Nós estamos sendo guiados por Deus, não tem nada que possa dar errado. Qual que é a nossa atitude diante das dificuldades? A nossa atitude determina a nossa visão de vida. Aquilo que você faz determina aquilo que você é. A nossa atitude determina o nosso relacionamento com as pessoas. A maneira com que eu ajo determina como me relaciono com as pessoas. Nós temos trabalhado a nossa igreja, uma igreja de relacionamentos. Qual a minha atitude com relação à comunidade, ao meio que eu vivo, às pessoas com quem eu me relaciono? Qual a minha atitude? Isso vai determinar o meu relacionamento com as pessoas. A nossa atitude às vezes é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. Atitude é você tomar iniciativa, é você fazer. Se você não tiver atitude, você fica parado. E às vezes você está a um passo do sucesso e você fica parado, você não tem atitude. A nossa atitude no começo de uma tarefa afetará mais resultado do que qualquer outra coisa. A maneira que você inicia um projeto vai dar o resultado lá no final. A maneira que você encara uma dificuldade vai te dar o resultado no final. A nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos, a dificuldade em bênçãos. Depende tudo de como você encara.
A nossa atitude pode nos dar excepcional perspectiva positiva. Ser positivo não quer dizer ter um olhar de poliana, que tudo está bacana. Atitude é você ser perseverante, é você fazer a coisa certa e ser positivo. Dificilmente uma coisa irá bem, prosperará se você for negativo. E a nossa atitude não é automaticamente boa só porque pertencemos a Deus. Nós não temos que jogar toda a responsabilidade para Deus e achar que Deus que tem que fazer a nossa vida. Quem tem que fazer somos nós, confiando em Deus. A atitude que nós temos que ter, assim como Caleb teve, é de sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos que ser um guerreiro. Cada um de nós é um guerreiro no reino de Deus. Cada um de nós está lutando para disseminar ou propagar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Jesus, fazer com que as pessoas creiam nele e possam ter as suas vidas transformadas como você teve um dia. Você é guerreiro, você é forte, você é corajoso. O Josué, a palavra forte e corajoso é de Josué. Caleb é a perseverança. Nós temos que ser perseverantes em tudo aquilo que nós cremos. E o que você crê? No que você crê? Você crê no poder de Deus? Você crê que é criatura ou você crê que é filho de Deus? A grande diferença, todos nós, todos os seres humanos, todos são criaturas de Deus. Nós cremos, nós cristãos, cremos que todos são criados por Deus, mas somente aqueles que aceitam a filiação, que são filhos de Deus, somente os que creem em Jesus como Deus, como elemento da Trindade, são filhos de Deus. Nós temos que propagar a mensagem de Deus, para que muitos mais se tornem filhos de Deus através disso. E é você, sou eu, que deve fazer isso. Com a graça de Deus e com o exemplo de Caleb, de perseverança, nós podemos chegar lá. Vamos lutar por isso, para que nós possamos ser guerreiros e termos a promessa de Deus realizada em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, que nós possamos viver essa unidade que temos na igreja, hoje e sempre, e possamos perseverar no trabalho de Cristo. Amém?